Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham em nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica e estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, como sempre fazemos todos os domingos às 10 horas da manhã no nosso programa de estudo bíblico à distância. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e quero abençoar tua vida, quero compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E é aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar a Bíblia, eu faço isso há muitos anos. E tem sido para mim um privilégio muito grande produzir conteúdo, compartilhar ideias e fazer esse trabalho que engrandece o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Você que está chegando hoje, você que já nos acompanha há muito tempo, você é a razão pela qual estamos aqui todos os domingos para estudarmos juntos e juntas a palavra de Deus. Quero mandar um abraço a toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos e irmãs, nessa fase que a gente está um pouco híbridos, né? A gente não tem muito se encontrado fisicamente, mas eu estou sentindo muita falta de vocês. Mas hoje à noite temos o nosso encontro na casa da nossa irmã em Cristo. Vai ser uma oportunidade da gente estar junto. Eu convido você a estar com a gente. Amém? Muito bem, gente. Como a gente já tem pedido aí nos comentários e até mesmo na descrição desse vídeo, inscreva-se no canal, ajude a nossa igreja a alcançar mais pessoas, compartilhe essa transmissão com mais amigos e familiares seus nas suas redes sociais. Será uma importante atuação, uma contribuição importante da sua parte para difundir a boa e agradável palavra de Deus. Bem, gente, nós estamos estudando aqui a carta de Tiago. Tiago escreveu um importante documento para a igreja primitiva, talvez um dos mais antigos, como nós apresentamos na nossa primeira aula. E hoje nós estamos na nossa quarta aula, vamos dar continuidade àquilo que já iniciamos há algum tempo. Se você perdeu as aulas anteriores, não tem problema, elas estão gravadas aí na playlist da nossa igreja. Você pode entrar lá aqui no YouTube mesmo e verificar a playlist, você vai ver ali as aulas anteriores e pode tirar suas dúvidas. Pode enviar comentários se você quiser, tá? Sinta-se à vontade. Também nós temos disponibilizado uma apostila para que você acompanhe os estudos. Essa apostila está em nosso blog. Você pode baixar essa apostila gratuitamente. É um e-book no formato de PDF e você pode compartilhar, armazenar, guardar no seu arquivo e fazer o que você achar melhor, porque ele é um presente da igreja, da minha parte, para você. É para abençoar sua vida mesmo, tá bom, gente? Espero que você goste, espero que você aproveite bastante aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, pode tirar suas dúvidas. Quiser fazer uma correção, pode mandar também. A gente está aí humildemente aceitando opiniões, críticas, sugestões. Serão todos e todas bem-vindas, bem-vindos para a glória do nosso Deus. Bem, gente, eu vou colocar aqui já de imediato a nossa apresentação, porque é assim que a gente estuda a palavra de Deus na nossa igreja. Nós temos o material escrito, que está em PDF, disponível para você em nosso blog. O link está aí no chat, também é na descrição aqui embaixo do vídeo. E também nós apresentamos através do Data Show ou o PowerPoint que nós preparamos para todas as mensagens, todas as nossas falas, todas as nossas aulas, todas estão disponibilizadas desta forma. Então, segue aí a nossa apresentação da nossa aula de hoje. Estamos dando a essa lição o título de Aprender a Viver, porque entendemos que a carta de Tiago para a igreja primitiva consistia de orientações práticas para a vida, que os cristãos daquela época precisavam levar em conta. Por que eles precisavam
desse tipo de orientação, porque eles viviam um tempo muito difícil. Era muito difícil, um tempo com perseguição, um tempo com o aumento da pobreza, enfim, havia dificuldades ali nas circunstâncias da vida deles que faziam com que eles pudessem balançar nas suas convicções, terem dúvidas, terem até mesmo necessidade de orientações específicas para passar por aqueles momentos difíceis, que era difícil mesmo, né? No primeiro século da era cristã, na cidade de Jerusalém, principalmente, onde Tiago era pastor, era muito difícil, viu, gente? Não pense que o nosso tempo é pior do que o deles ou melhor do que o deles. Não. Era muito difícil mesmo e tinha suas peculiaridades das quais nós não conhecemos. Nós não sabemos, por exemplo, aqui no nosso querido Brasil, o que é sofrer uma perseguição religiosa por causa da nossa fé, né, de intolerância religiosa. Nós, evangélicos, já não sabemos mais o que é isso no Brasil há muito tempo. Graças a Deus, né, podemos exercer a nossa fé livremente no nosso querido Brasil. E nós queremos, nesta hora, meus irmãos, apresentar a nossa lição de hoje, que vai tratar sobre um assunto muito atual, que é a questão do sucesso, ter uma vida bem-sucedida. O que é isso? O que é que nós podemos aprender desta lição? Embora a nossa aula de hoje seja a de número 4, na nossa apostila nós estamos no terceiro capítulo, tirando a introdução, capítulos 1, 2 e agora o terceiro. Então acompanhe, abre lá a sua apostila e vamos seguir adiante. Separei um versículo para nossa inspiração, nossa motivação nesta manhã. Diz a palavra de Deus assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Tiago, capítulo 1, versículo de número 9. Palavra importante de Tiago. O que é uma pessoa em condição humilde? O que é a gente se orgulhar por esta condição? É pela condição ou é pela oportunidade de ocupar uma elevada posição? E o que seria uma elevada posição? Essa palavra de Tiago, ela tem vários sentidos, vários significados. E é disso que vamos tratar nesta manhã. Como é que a gente lida com as nossas diferenças, né, por causa de condição socioeconômica? Como é que a gente se posiciona na igreja em relação a isso? O nosso estudo vai estar baseado no capítulo 1, versículos de 9 a 11. Você que nos acompanha, tem um exemplar aí da Bíblia em sua mão, pode acompanhar lá, são apenas 3 versículos que nós utilizaremos. Eu coloquei aqui para nossa leitura. Você também pode acompanhar na sua Bíblia. Eu uso sempre a versão da NVI, mas não importa qual seja a versão que você tenha em mãos, acompanhe a leitura da palavra de Deus nesta hora. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Nós todos e todas, almejamos o sucesso. O sucesso hoje, inclusive, é uma das aspirações em todas as carreiras. E até mesmo dentro da caminhada de fé, todo mundo quer ter uma vida bem-sucedida, se realizar pessoalmente. Você que trabalha, tem sua profissão, você quer alcançar postos mais altos no seu trabalho. Ninguém está satisfeito com aquela condição inferior, subalterna,
subserviente. Ninguém está satisfeito com isso. Todos nós almejamos seguir uma carreira, almejar o topo, né? Eu me lembro de uma palavra de um orientador de carreira chamado Max Geringer, e ele dizia que o sucesso é um lugar assim bem privilegiado, porque poucos são os que chegam lá. De todas as pessoas que almejam chegar no topo de uma carreira, apenas 5% chegam a essa situação bem-sucedida. São poucos, pouquíssimos os que chegam lá. Mas Tiago está falando de uma necessidade que nós temos de lidar com isso. É claro que você pode ser que não chegue aqui no topo, bem lá no alto, mas pode ser que chegue numa posição superior em relação aos que estão mais abaixo, né? E como é que você lida com essa carreira bem-sucedida? Como é que você lida com o sucesso na sua vida? Então, eu queria que você pudesse levar em consideração que Tiago está falando de dois elementos sociais, dois indicadores sociais muito relevantes para medirmos a ascensão social, o sucesso, a vida bem-sucedida numa carreira. Ele usa as ideias de riqueza e de pobreza. São dois construtos, dois conceitos antagônicos, mas que estão intimamente relacionados. É significativo que Tiago tenha falado sobre riqueza e pobreza. E ele fala isso logo após ele falar sobre sabedoria, sobre dúvida, sobre as grandes provações que todos os cristãos passam na sua vida, principalmente as suas ovelhas, os irmãos em Cristo das suas igrejas, que passavam por grandes provações na sua época. Como é que a gente fala de sucesso em meio às provações? Como que a gente consegue falar de vida bem-sucedida em meio a uma crise social e econômica como essa que temos passado no mundo todo, sobretudo no nosso Brasil? Então, Tiago ele vai tratar dessa questão com os irmãos a partir de uma perspectiva, a perspectiva de que toda fase difícil passa. A crise passa. O período ruim passa. O dia mau passa. Então, a perspectiva de Tiago é que toda fase de grande provação vai passar e logo chegará o tempo da bonança. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Gente, se a fase difícil que você está passando vai acabar, se o tempo ruim que você está enfrentando vai passar, o que é que você está fazendo para quando isso passar? Como é que você está se preparando para quando a fase difícil acabar? Essa é a questão que Tiago está tratando. Ele diz assim: olha, gente, toda essa perseguição, toda essa angústia, toda essa tormenta, toda essa provação, toda essa tribulação que nós estamos passando vai acabar. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente lida quando chegar o tempo de calmaria, o tempo de uma vida bem-sucedida, de ser uma pessoa realizada? Como é que a gente lida com isso? E também o sucesso não é o fim da linha. A nossa aspiração pela vida bem-sucedida, ela não acaba quando nós alcançamos alguns estágios mais elevados. Ela continua. E, principalmente, nós que temos a promessa da eternidade, ela vai continuar com efeitos eternos para toda a nossa vida, para a vida dos nossos queridos, para a nossa comunidade de fé, para todos que estão à nossa volta. Quando a aprovação passa, meus irmãos, quando a aprovação passa, a grande preocupação que deve ficar na nossa cabeça é como que nós lidamos com o sucesso? Como que nós nos comportamos como pessoas bem-sucedidas?
Como nós comportamos com pessoas que chegaram numa situação mais elevada? Será que o orgulho, a vaidade vai tomar conta da gente? Será que a presunção, né, a arrogância, que são muito característicos de quem se acha autossuficiente, vai tomar conta da gente? É com isso que Tiago está preocupado. Tiago, quando diz assim: olha, aquela pessoa que é mais humilde, aquela pessoa que tem limitações, se ela for colocada num cargo mais elevado, olha, se glorie, se alegre por isso, orgulhe-se, sinta-se grandemente honrado por isso. Você que é uma pessoa humilde, você que é uma pessoa, às vezes até com poucos recursos financeiros, mas é elevado a um cargo mais alto, mais nobre, mais elitizado, sei lá como é que se chama isso, né? Mas, tipo assim, o camarada que era assistente de pedreiro e ele foi então elevado ao cargo de pedreiro, chefe de pedreiro. Olha, vai ser bacana, bastante bacana. Como é que você vai se comportar com isso, meu irmão, minha irmã? Você vai se sentir uma pessoa honrada? Você vai valorizar o cargo que você tem? Ou você vai se envaidecer? Ou você vai se sentir uma pessoa arrogante, superior aos demais? Então, é disso que Tiago vai tratar. Isso é o mesmo que Tiago estivesse dizendo, como diz o autor lá de Provérbios: a falsa segurança dos tolos os destruirá. Você que se envaidece, você que acha que você é melhor que todo mundo, porque está numa posição superior, porque tem uma conta bancária maior do que o outro, você que acha que tem mais diploma do que o outro, você que fica aí se posicionando nessa sua arrogância, saiba que é isso que vai destruir a sua vida. Diz Provérbios 1:32. O momento de maior fragilidade, meus irmãos e minhas irmãs, de uma equipe de futebol, é um dado interessante. O momento de maior fragilidade de uma equipe de futebol é logo após que ele marca um gol. Eu estava lembrando disso. Um momento de maior fragilidade de uma tropa militar é quando ele volta de uma batalha vitoriosa, porque ele fica mais fragilizado, porque fica envaidecido por causa daquela vitória. A euforia da comemoração pode ser uma ameaça para esses que conseguiram uma pequena vitória no meio de uma grande batalha, a grande batalha da vida. Então a gente tem que pensar que uma vitória é sempre o trampolim para uma próxima. Nós estamos sempre caminhando para aperfeiçoar a nossa vida na nossa jornada de fé, de vitória em vitória, ou como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, de glória em glória. É assim que a vida cristã acontece. Cada etapa sendo conquistada como uma grande vitória que precisa ser um trampolim, um preparativo para a próxima vitória que haverá de vir. Isso é bom demais, irmãos. É bom demais, porque a gente saber que a vitória de hoje, a vitória que você está tendo hoje, meu irmão, minha irmã, é o prenúncio de uma vitória maior daqui a pouco. Então, prepare-se, porque Deus está preparando grandes coisas para a nossa vida. De vitória em vitória, nós chegaremos lá. Amém? Olha, eu espero que esteja ouvindo aí nas salas, nas casas, nos lugares onde essa transmissão está chegando, onde esse estudo está chegando. Eu espero ouvir muito glória a Deus nesta manhã de domingo, sabendo que Deus está preparando uma jornada de vitória em vitória. Nós chegaremos até as mansões celestiais, onde encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, tem duas declarações que é preciso ser feita sobre a questão do sucesso. O sucesso é uma questão espiritual? Sim, claro que é. Essa relação entre sucesso e espiritualidade
precisa ser levada em consideração. A primeira consideração é o fato de que uma pessoa rica não quer dizer, ou uma pessoa bem-sucedida, não quer dizer que ela recebeu o favor de Deus total para a sua vida. Riqueza não é sinal do favor de Deus. E também, meu irmão, minha irmã, se você é pobre, isso não é sinônimo de que você é uma pessoa humilde. Tem muito pobre arrogante, muita pessoa que só porque conseguiu um tiquinho a mais se sente arrogante, se sente mais privilegiado que os demais. Então é preciso levar em consideração riqueza e pobreza são dois conceitos sociais que precisam ser muito bem analisados. No que diz respeito à espiritualidade, uma pessoa que tem mais não quer dizer que ela seja abençoada. E uma pessoa que tem menos não quer dizer que ela seja uma pessoa humilde. Outra coisa importante é que você adotar e assumir a sua pobreza não quer dizer que você tem uma vida consagrada, que você é uma bênção. Não, de jeito nenhum. Isso pode ser até sinônimo de uma certa carência. Mas também o fato de você conseguir alguma coisa melhor na vida não quer dizer um risco para você, nem sinônimo de maldição. Ah, porque agora está melhor, vai se esquecer de Deus. Claro que não. Essa relação não é simétrica, em que alguém que ganha mais se afasta de Deus. Muito pelo contrário, é possível que você ainda não recebeu o melhor de Deus para a sua vida, porque você não soube lidar ainda com o pouco. Você ainda não aprendeu a lidar com o pouco. Isso eu me lembro de um irmão lá na Igreja Batista da Orla de Niterói, o irmão Prestinho, que era um empresário bem-sucedido da educação lá em São Gonçalo, e ele então dizia que a primeira coisa que ele aprendeu em sua vida, quando ele ainda era uma pessoa com poucos recursos, ele dizia que a primeira coisa que ele aprendeu foi o fato de que, se ele pudesse ser fiel no pouco daquele momento, ele seria possível para ele ser abençoado no muito. Essa relação me parece bastante espiritual, de que quando nós somos fiéis no pouco, é que nós demonstramos que somos capazes também de saber administrar e sermos fiéis no muito. Ele dizia: se eu não souber administrar o pouco que eu tenho, eu não vou saber administrar também o muito. Pobreza e riqueza, irmãos, são usados aqui na carta de Tiago, nessa perícope, ou nessa parênese, como temos usado, é usado por Tiago como metáforas. Elas não são pobrezas literais, nem riqueza literal. A perspectiva é correspondente à compreensão judaica que havia ainda lá no primeiro século, fruto da herança da literatura sapiencial judaica, da qual nós referenciamos. Nós não estamos falando de riqueza e pobreza dentro de uma perspectiva dessa sociedade consumista e capitalista que nós pertencemos. Nós estamos olhando dentro da perspectiva judaica do primeiro século, que era influenciada pela literatura sapiencial, sobretudo o livro de Eclesiastes. Se você quiser saber como é que se lida com riqueza, dá uma olhadinha em Eclesiastes, vai ser importante você dar uma analisada nesse conteúdo. Diante das grandes desigualdades socioeconômicas daquela época, era um verdadeiro escândalo para a igreja alguém ostentar alguma conquista. A igreja era formada de miseráveis, de escravos, irmãos. Então, se alguém tinha alguma coisa a mais que o outro, era como se fosse um escândalo alguém chegar, não é, com uma roupinha nova e dizer: olha, o que meu dinheiro ajudou a comprar. Era mais ou menos isso mesmo.
Ou então chegar com aquele carro maravilhoso, diz, olha o que, que o meu dinheiro ajudou a comprar. Então, a igreja primitiva, naquela época, ela enfrentava essa situação. De tal maneira que o modo como a igreja encontrou, diante dos ensinos da literatura sapiencial judaica, para poder lidar com as desigualdades sociais dentro da vida comunitária, foi fazer com que houvesse maior comunhão de bens e de recursos para que todos e todas não se sentissem oprimidos por causa das situações que eles viviam. Alguém que pudesse se ufanar, se orgulhar, se envaidecer daquilo que possuía, era comparado a uma pessoa opressora, exploradora. Aquela pessoa que ostentava aquilo que possuía dentro da vida comunitária, sem partilhar, sem solidariedade, sem nenhum espírito de comunhão, ela era tratada como uma pessoa opressora, exploradora. Que coisa, né? Era mais ou menos assim que era visto, então, na igreja primitiva. Tiago, ele estava convencido do fato de que ser um bem-sucedido na vida não está necessariamente relacionado a sucesso financeiro. Ele não está tratando disso. Não é a sua conta bancária que importava para Tiago. Não é o seu contra-cheque, a sua remuneração, o seu ganho. Não é isso que conta se você é rico ou se você é pobre. Mas se você está dentro daquilo que Deus projetou para o seu povo. Se a sua vida está dentro dos propósitos de Deus. O que é uma pessoa bem-sucedida nessa perspectiva? É aquele que vive dentro dos propósitos de Deus. Uma pergunta para você. Você acha que o jeito que você administra sua conta bancária, o jeito com que você se relaciona com as pessoas, o jeito com que você se solidariza, convive em comunhão, representa o propósito de Deus para a sua vida? Olha o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 5. Vamos estudar esse texto mais à frente, mas é bom lembrar aqui. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e... Eu não estou conseguindo olhar direitinho. E herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Eu estou aqui com uma tela tão pequenininha. Espero que você consiga ler também aí na sua casa. A letrinha parece que está um pouco pequena. Mas se você tiver dúvida, pode olhar aí na sua apostila também. Nós sabemos disso, que Deus escolheu os mais pobres deste mundo para poderem ser herdeiros da sua graça, daqueles que são destituídos de tudo, são despossuídos. Foram esses que o Senhor escolheu para demonstrar o seu amor e a sua graça. Deus escolheu preferencialmente os pobres. Tem muita gente que não consegue entender isso na igreja. Acha, mas Deus despreza os ricos. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele escolheu o pobre para poder ser o alvo da sua graça e do seu amor. Jesus disse isso no seu discurso, de que ele é direcionado, seu ministério, sua palavra é direcionada aos pobres. Todo o amor e o cuidado de Deus não é destinado a quem é rico e poderoso. Esses não precisam. Quem precisa é quem se sente despossuído, é quem se sente desprivilegiado por uma estrutura social injusta. Isso tem a ver com o ensino de Jesus.
Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Olha que Jesus ele fala, inclusive, que não é uma questão financeira, mas também uma questão de status social, de privilégio de encontrar formação, de ocupar postos privilegiados de comando e de influência da elite na sociedade. Jesus disse que a sua mensagem é direcionada para quem se reconhece carente da graça de Deus. Talvez a maior causa de aflição e de provação que os cristãos estivessem enfrentando naquela época fosse visivelmente a pobreza. Eu estive pensando nisso, talvez, não, era evidente, não era só isso, mas essa não é, eles não sofriam só por isso. Eles não sofriam só por causa da pobreza. Essa é a maior causa de oscilação da lealdade das pessoas em relação à vontade de Deus. Interessante que, embora a gente tenha muitos problemas, como, por exemplo, os primeiros cristãos tinham a perseguição, a intolerância, o preconceito, mas o que saltava aos olhos era o fator socioeconômico. Jesus ele também disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque se você reduz sua preocupação à questão socioeconômica, você então vai escapar completamente do todo da mensagem do Evangelho. O tema do sucesso e da prosperidade financeira, então, meus irmãos, é tratado de uma maneira muito peculiar aqui. É tratado com um motivo de dignidade. Quando você lida com essa questão da posição social, da condição socioeconômica, da relação bem-sucedida, de galgar o sucesso, então você tem que colocar tudo isso dentro de um paradigma que Tiago escolhe. Qual é o paradigma? É o paradigma da dignidade. Aquilo que você tem ou aquilo que você sente falta faz de você uma pessoa digna na presença de Deus? Olha o que Tiago diz. Tanto o pobre quanto o rico devem orgulhar-se dessa condição diante do Senhor. De igual modo, são oportunidades iguais. Ter e não ter, para Deus, não faz a menor diferença. O que faz diferença é se você se torna uma pessoa digna na presença de Deus. A palavra orgulhar-se aparece em grego com a forma de ipsos. Ipsos em grego quer dizer sublime. Alguma coisa que vem do alto, alguma coisa que vem de cima para baixo. Então, o fato de você ter ou não ter alguma coisa, isso é uma dádiva de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus na sua vida. Ah, mas pastor, ser pobre é muito ruim. É verdade, mas isso não é impedimento que você desfrute da graça de Deus. Eu queria ser rico. Não, queira ser uma pessoa digna. É isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Queira ser uma pessoa que se orgulha daquilo que Deus realiza na sua vida. E se Deus tiver que te dar prosperidade, orgulhe-se disso. E se a prosperidade não vier, orgulhe-se também, porque você pode servir a Deus no muito ou no pouco. E lembre-se, é a palavra de Jesus que diz: mesmo as pessoas que são fiéis no pouco, elas também serão abençoadas abundantemente no seu reino. É promessa divina, é Jesus dizendo para nós. Tiago, então, estava preocupado com o quê? O que preocupava Tiago? Ele estava preocupado com as oportunidades de servir ao Senhor dentro da comunidade de fé. Porque
A gente sabe como é que é a igreja, né? Então tem gente que acha que só porque o irmãozinho tem um título a mais, a irmãzinha tem um dinheiro a mais, porque tem uma aparência melhor, ela é mais privilegiada dos que os que não possuem a mesma condição. E olha, gente, isso não é critério para o reino de Deus, porque quem capacita é o Senhor, quem dá a oportunidade é o Senhor. Então, Tiago, ele chamava a atenção para a distribuição de cargos, de funções, de oportunidades na vida da igreja. Não pode haver preconceito de espécie alguma na igreja no que diz respeito às funções. Não pastores, pastoras, ministros, ministras que trabalham pelo evangelho não devem ser medidos por sua condição socioeconômica, não devem ser medidos por causa da sua condição racial, enfim, ou de gênero, porque todos, diante de Deus, são tratados do mesmo modo. Deus espera que nos sintamos dignos de servirmos uns aos outros dentro da condição que temos. Bom, aí a gente entra numa outra área da nossa reflexão, que eu acho que é importante a gente fazer, em que Tiago levanta a questão: quais as atitudes recomendadas, então, diante do sucesso e da prosperidade de alguns, ou diante do insucesso e da não prosperidade de outros? Como é que a gente faz isso na igreja? Olha, gente, eu vou anotar aqui algumas coisas que eu acho importantes à luz do que Tiago estava falando aqui na sua carta, nesses 3 versículos. Tiago, ele deixa um versículo, né, que a gente deixou aí para a gente pensar: o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ou seja, aquela pessoa posuda, aquela pessoa que se acha o tal, ela vai passar, vai se murchar, o tempo dela vai acabar. Por isso, meus irmãos, é bom a gente prestar muita atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. Essa afirmação de Tiago, ela está em sintonia com a mensagem, principalmente no capítulo 11 de Eclesiastes. Ele disse: olha, jovem, glorie-se na sua juventude, aproveite para buscar o Senhor, para servir ao Senhor, para entender a graça de Deus na sua vida, enquanto você tem saúde, você tem fôlego, porque tudo isso aí, meu querido, vai murchar. Toda essa fase de euforia que você está achando que tem muito, olha, eu estou ganhando muito dinheiro, estou sendo elogiado, estou conseguindo condições sociais melhores por causa dos meus títulos. Saiba disso, meu irmão, isso tudo passa, isso tudo vai acabar. Ensino lá de Eclesiastes e ensino aqui também na carta de Tiago. Por isso, então, vamos tomando por base essa afirmação, vamos lembrar aqui o que é possível a gente fazer diante das nossas conquistas, diante das nossas aspirações por sucesso, diante da nossa busca por prosperidade material. Como é que a gente lida com isso no reino de Deus? Em primeiro lugar, olha, presta atenção, tá bom, meu irmão, minha irmã? Olhar além das circunstâncias materiais e dar mais atenção aos valores espirituais mais interiores. O que mede você não é o que você tem, mas aquilo que você cultiva no seu interior. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Vai passar, viu, meu irmão? Tudo isso aí que você está mostrando, toda essa aparência que às vezes ofusca a gente, olha, isso vai passar. Mas o que não se vê é eterno. Amém? Segundo lugar, meus, as riquezas materiais, todo esse aparato
de riqueza que a gente pode possuir são transitórias demais. Não dá para a gente confiar nelas. Elas passam e não oferecem qualquer segurança. O dinheiro não oferece segurança. A riqueza material não oferece segurança. A palavra de Deus, ela traz essa informação para a gente. Salmos 49, verso 16 e 17. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Fez lembrar uma afirmação, não sei se é verdade, mas é atribuída a Alexandre o Grande, que ele pediu que quando ele morresse, ele fosse carregado, o seu féretro fosse carregado pelos seus médicos e que as suas mãos fossem colocadas para fora do esquife. Aí ele diz, por que isso? Porque é bom todo mundo saber que não é pela quantidade de cuidados que você tem com a sua saúde, com a sua vida, que você vai se livrar da morte. A morte é inevitável. E a mão para fora é para lembrar a todo mundo que toda a minha riqueza eu não levei nada. Ficou tudo para ir, ficou tudo para trás. No livro de Eclesiastes tem essa afirmação. E ele diz que é uma vaidade uma pessoa lutar a vida inteira para ter tantos bens e acabar deixando tudo para que outros e outras possam experimentar, desfrutar. Né? Isso é vaidade, isso é como correr atrás do vento, diz o autor de Eclesiastes. Construir outra perspectiva, outra característica para a gente pensar, não é? Construir uma perspectiva de vida que leve em consideração as bênçãos divinas. Você precisa se basear naquilo que Deus vai conferir a você como graça na sua vida. É claro que ter dinheiro é muito bom. Eu também gosto mesmo. Não estou reclamando de ninguém, não. Eu também luto para isso. Eu também gosto de fazer as minhas economias para poder ter algo melhor lá na frente. É prudente fazer isso. Mas, meus irmãos, a nossa vida não depende só disso. A nossa vida depende mais das bênçãos divinas do que de nossa capacidade material. E creia, toda essa capacidade que você tem de acumular recursos, de guardar seus recursos para o dia mau, tudo isso também é bênção de Deus para a sua vida. Diz a palavra de Deus assim, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Foi assim que Jesus orientou a sua vida. Jesus orientou a sua vida para fazer a vontade de Deus. Ele teve uma vida de desprendimento. Ele esvaziou-se de si mesmo para poder servir ao Senhor, colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. E, em quarto lugar, a única segurança que podemos ter está no sucesso em estabelecer um relacionamento dinâmico com Jesus. O que é que pode dar segurança à sua vida? É a sua fidelidade, é a sua perseverança, é a maneira como você se coloca diante do Senhor como alguém que pode ser bênção na vida de todos e todas que estão à sua volta, de você colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. Diz a palavra de Deus, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Espero que essas lições fiquem guardadas no coração da gente. Nós estamos aqui para aprender a viver. E chegamos então à fase final da nossa aula de hoje, a etapa final da nossa aula de hoje, quando a gente vai tentar encontrar lições para a vida. O que é que nós aprendemos hoje sobre essa questão da riqueza e da pobreza diante da graça divina? O que é que nós aprendemos hoje sobre sucesso, vida bem-sucedida e prosperidade? Olha, meus irmãos, eu espero que tenha aprendido, que fique para a gente a seguinte lição.
A jornada de fé do cristão é marcada pela humildade, pela renúncia, por negar-se a si mesmo, pelo esvaziamento de si. Não é o que você tem, o que você conquista que vai medir a sua fé. O que mede a sua fé é a maneira como você se torna humilde, tendo muito ou tendo pouco. É a maneira como você renuncia para poder esperar do Senhor toda a boa dádiva de Deus. É a maneira como você nega a si mesmo para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. É a maneira como você esvazia-se de si para poder dar lugar ao outro, para que ele também seja abençoado. Bem, meus irmãos, a maneira como tratamos as pessoas mais pobres e o modo como lidamos com a riqueza é reflexo de uma espiritualidade saudável. Sabia disso? Como é que você lida com o pobre? Ou como você se comporta diante da pobreza? Como é que você lida com o mais rico? Como é que você lida com as suas condições de prosperidade? Isso tem a ver com a sua espiritualidade. Nós não fomos chamados para uma aventura ufanista, aquela coisa de dizer Deus me colocou como cabeça e que eu vou governar o mundo. Engano seu, meu irmão, não está isso, isso não está na Bíblia dessa maneira. Está dizendo que você, seja na riqueza ou na pobreza, Deus pode usar a sua vida. Deus pode usar você como um influenciador do amor e da graça de Deus no mundo. Nós não somos cristãos ufanistas, mas nós somos cristãos dispostos a colocar a nossa vida a serviço e dedicada em amor uns com os outros. Eu quero encerrar essa nossa aula de hoje deixando com você o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Quero convidar você a orar comigo, a orarmos juntos. Vamos fazer isso? Onde você estiver aí, vamos gastar um tempinho de oração agora pela manhã? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Muito obrigado pela instrumentalidade desse programa de estudo bíblico à distância. E que o Senhor continue a ministrar sobre a nossa vida a tua graça e o teu favor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu propósito para cada um de nós. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão destituídos, que passam necessidades, que eles possam, Deus, ser alcançados pela tua graça e que eles não sofram preconceitos, mas que possam, ó Deus, terem oportunidades iguais para poderem se relacionar no teu reino. E abençoa, Deus, também aqueles que têm experimentado a prosperidade em sua vida, para que eles não se deixem enganar pela vaidade, pelo brilho passageiro da riqueza, do luxo, do engano, ó Deus, das posses materiais. Mas que eles possam lembrar que é o Senhor que tem muito mais a nos dar, colocarmos juntos e juntas a nossa vida a serviço do teu reino. Abençoe nossa igreja, Senhor. Abençoe as famílias aqui representadas, nossos irmãos e irmãs. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando então ao final do nosso estudo bíblico. Quero convidar você a acompanhar nossa igreja em todas as suas atividades. Nesse momento, nós estamos fazendo aí uma fase híbrida da nossa atividade como igreja, porque nós estamos entregando o nosso espaço físico e já nos preparando para uma nova etapa da nossa vida. Hoje à noite, nós teremos uma reunião na casa de uma de nossas irmãs de nossa igreja. Se você quiser nos acompanhar, deixe um comentário, eu vou entrar em contato com você para te dar o endereço. Mas
Quero convidar você a fazer isso e vamos talvez continuar assim durante todo o mês de setembro. Todo mês de setembro continuaremos com nossas reuniões híbridas. E convido você a nos acompanhar. Hoje, também às 18 horas, teremos a transmissão da mensagem. Eu vinha pensando em fazer a transmissão ao vivo no local de nossa reunião. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar a mensagem para que ela seja transmitida naquele horário para os irmãos e irmãs que não podem ir ao nosso encontro. E vamos deixar uma palavra para os nossos irmãos e irmãs que forem ao local de nosso encontro. Tá bom, gente? Seja assim, e vem participar com a gente, vem dar a sua contribuição, o seu apoio ao trabalho de nossa igreja nessa fase. Desejo a você um domingo de paz na presença do Senhor. Que Deus o abençoe profundamente, meu irmão, minha irmã.